Como pode Yuta Okkotsu, um feiticeiro de grau especial, o segundo feiticeiro mais poderoso da atualidade, não saber se arrumar? Não saber arrumar a gola de sua camisa. Ele é burrinho por acaso? Ai meu Deus do céu, essa imagem é muito boa, cara. O cara não sabe arrumar a gola da camisa dele. Ele precisa da ajuda da Maki pra se arrumar, cara. Esse cara é muito fofo, mano. Como que pode o Yuta ser o melhor personagem já criado na ficção, cara? Pelo amor de Deus. Protejam o Yuta. E falando em Yuta, eu postei um vídeo sobre a namorada dele lá no meu canal principal. Então vai lá ver, porque esse vídeo da Maki ficou muito bom. Ficou um vídeo deveras muito belo. Muito belo. Jujutsu Kaisen é um mangá semanal, e eu não gosto de acompanhar ele semanalmente. Eu prefiro acumular alguns capítulos e ler de uma vez. Mas assim, Jujutsu Kaisen é o mangá que eu mais gosto de acompanhar atualmente. Claro, tem Hoseki no Kuni que ainda não acabou, mas Jujutsu Kaisen é o mangá em publicação que eu mais gosto. Então, unindo o útil e o agradável, eu decidi falar sobre os capítulos semanais desse mangá. E os capítulos semanais de Jujutsu Kaisen têm sim seu valor, e eu diria que é até mais emocionante acompanhar semanalmente, porque você sempre fica na expectativa pro próximo capítulo. Eu particularmente comecei a acompanhar semanalmente depois que o Yuta entrou no campo de batalha, porque né, Yuta é Yuta, então eu tenho que ver o que o melhor personagem da ficção está fazendo. Mas existe um grande problema de acompanhar Jujutsu Kaisen semanalmente, que se chama comunidade de Jujutsu Kaisen, porque essa comunidade sabota o próprio hype do capítulo. Recentemente o mangá tá mostrando muitas revelações que o pessoal tá simplesmente ignorando e só considerando as duas últimas páginas do capítulo, que é onde geralmente o personagem é derrotado. A gente teve o Higuruma confiscando aquela arma que o Sukuna tinha ganhado. Depois a gente teve a expansão de domínio do Yuta, que era um negócio que era hypado há muito tempo, desde a luta lá da Uru e do Ryuki contra o Yuta. Essa expansão de domínio era hypada, aí a gente teve essa revelação. Depois a gente teve o próprio Yuta usando o desmantelar do Sukuna. Depois a gente teve a Maki destruindo boa parte do coração do Sukuna. Aí depois o Miguel e o Lauri voltaram atualmente no mangá, e são personagens que não apareciam desde o volume 0. Quer dizer, o Lauri tinha aparecido em um pedacinho do arco de Shibuya, mas o Miguel não aparecia desde o volume 0 do mangá. Então tá acontecendo muita coisa que o pessoal tá simplesmente ignorando. Fora a própria luta do Takaba contra o Kenjaku, que também tá sendo bastante esquecida. E falando em Takaba e Yuta versus Kenjaku, essa é simplesmente uma das melhores lutas do mangá. É sério, tem um dos meus painéis favoritos, que é esse daí do Takaba e do Kenjaku brincando no mar, e é muito bom de se ler. E esse mini arco serve justamente para mostrar o lado humano do Takaba e até do próprio Kenjaku. E pra mim é justamente isso que esse arco atual do Inferno de Shinjuku tá querendo mostrar. O arco da batalha decisiva no Inferno de Shinjuku. O lado humano dos personagens. A gente vê que o Takaba, ele é um cara que só quer se divertir e não tem intenção de machucar as pessoas, nem mesmo o próprio Kenjaku. E até nas lutas contra o Sukuna, a gente também teve isso na luta do Higuruma, que era um cara meio desacreditado, mas que voltou a ter esperança, justamente lutando ao lado do Itadori contra o Sukuna. E também mais recentemente, a luta do Kusakabe contra o Sukuna, que também foi muito boa. Essa luta mostra justamente o lado humano do Kusakabe. A gente sabe que ele não é um feiticeiro poderoso, a gente sabe que ele não é um personagem poderoso e que os próprios personagens também reconhecem que ele não é um dos mais poderosos, mas que mesmo assim, ele é o feiticeiro mais gentil que se tem. Ele pode ser um cara que não é forte, mas ele também é um cara que tem um bom coração. Ele tem um coração muito gentil e é isso que o torna especial. Ele estava disposto a se sacrificar, mesmo sendo meio covarde às vezes, como foi no caso de Shibuya, que ele estava querendo fugir e até matar o coitado do Itadori para matar o Sukuna de uma vez lá em Shibuya. Mas que mesmo apesar de tudo isso, ele era sim um cara muito gentil e mesmo ele não acreditando no próprio potencial dele, ele estava disposto a se sacrificar porque ele sabia que se ele pelo menos não tentasse derrotar o Sukuna naquela hora, o Sukuna ia matar a Miwa e todos os outros feiticeiros que não entraram em batalha. E a comunidade deixa de aproveitar todo esse lado mais humano e bonito que tá tendo no mangá para ficar espalhando desinformação. Tinha um montão de gente falando que o Chozo tinha morrido ou que a própria Maki tinha morrido, sendo que, pelo amor de Deus, você acha mesmo que eles iam morrer fora de tela? Eu nunca vi um fandom tão apressado assim. Nesse sentido eu tenho que elogiar o fandom de One Piece, que pelo menos eles não têm nenhuma pressa pra obra acabar. Mas voltando a falar dos capítulos atuais, recentemente teve aí a luta do Miguel e do Lauri contra o Sukuna. A gente também teve isso do que eu falei de mostrar mais do lado humano dos personagens, como o próprio Miguel não querendo entrar em batalha porque ele é um cara precavido, ele é um cara que preza por si mesmo, ele não quer tomar mais uma surra de um cara que pode derrotar o próprio Satoru Gojo. E além disso, nós também tivemos muitas revelações nesse capítulo, como a técnica do Larui e a técnica do Miguel. O Larui invoca uma mão gigantesca que pode bater nos outros, e a técnica do Miguel é uma técnica que me lembrou bastante a técnica da Utahime, de certa forma, né? E uma coisa interessante é que o Miguel e o Larui faziam parte daquela irmandade do gueto.
Então eles meio que eram uma família. E quem também fazia parte dessa irmandade eram as próprias filhas do Geto, a Nanako e a Mimiko, que se vocês bem lembram, elas foram mortas pelo Sukuna em Shibuya. Então de certa forma eles podem ter entrado nessa luta para justamente vingar as duas coitadas. E elas foram até citadas no capítulo 255. E isso mostra uma ótima característica da escrita da Gege Akutami, que ela não esquece de nada que ela colocou na obra. Ela tá usando coisas apresentadas desde o volume 0, e eu sei que isso parece meio que o básico, mas considerando o ritmo semanal de publicação da Shonen Jump, é muito normal os autores se esquecerem de coisas que eles mesmos colocaram na obra. E isso não é um demérito, é até normal de acontecer, mas olhando todos os detalhes que a Akutami coloca, é algo a se elogiar, porque parece muito que Jujutsu Kaisen é uma história muito bem planejada. E além disso nós tivemos a explicação de como o corte dimensional funciona, onde o Sukuna precisa fazer o mudra relacionado a Ema e entoar os encantamentos lá, o escama de dragão, meteoro de Pegasus, sei lá, e depois mirar no alvo. E ele só conseguiu usar esse corte no Gojo porque ele fez um pacto similar ao que a Miwa fez em Shibuya para matar o Kenjaku. A diferença é que o Sukuna acertou e a Miwa errou. Então, tá vendo? Precisou espalhar toda essa desinformação sobre esse bendito corte na internet durante todos esses meses, que a Maki desvia desse corte com facilidade. Precisou ficar falando que os 6 olhos não conseguiram detectar porque não sei o que lá. Precisou ficar falando que o Yuta tomou um desse e ficou de boa. Precisou ficar esperando toda essa desinformação para chegar nesse capítulo e a Akutami explicar isso em um balão de fala? Pelo amor de Deus, pra que ter toda essa pressa em cima da obra? Deixa ela fluir no ritmo dela, pelo amor de Deus. E é claro, não é como se os capítulos não tivessem defeitos, não. Na minha opinião, a arte tá bastante estranha atualmente. Não estranha no sentido de que tá feia, mas estranha no sentido de que tá bastante inconsistente. Tipo aquela máscara lá do Sukuna não aparecendo no rosto dele em alguns painéis. Ou até o Yuta usando a aliança dele na mão. Sendo que, se eu não me engano, eu posso estar palpitando horrores aqui. A própria Gege Akutami falou que aquilo foi um erro e que ele não devia estar de aliança naquela cena. Provavelmente isso vai ser corrigido no volume. E também tem umas coisas que eu não gostei, tipo o retorno do Gojo, que na minha opinião foi muito apressado, porque o Gojo ele voltou no dia 19 de dezembro, e ele marcou a luta contra o Sukuna pro dia 24 de dezembro. Ele teve 5 dias para ter desenvolvimento de personagem, mas não, no próximo capítulo ele já tava lutando contra o Sukuna, o que eu achei um baita desperdício. Dava para colocar vários capítulos do Gojo interagindo com seus alunos, de certa forma meio que servindo como despedida pro personagem, e o cara nem sequer menciona Nobara. A aluna dele morreu e ele nem ficou sabendo. De certa forma pode ser a própria Gege querendo manter o mistério da morte da Nobara, se ela morreu ou não. Eu particularmente acredito que ela vai voltar. Talvez ela volte no 256, eu não sei, eu tô com essa impressão de que ela vai voltar no 256. Por algum motivo eu tô com essa impressão. Mas de qualquer jeito, o retorno do Gojo foi muito apressado. Tanto que em um capítulo antes dele voltar, a Shoko fez todo um monólogo lá sobre como o Gojo só se importava com o Geto e como o Geto era o único amigo dele, sendo que ela sempre teve com ele e ele nunca considerou. O que parecia ser uma preparação para algo, mas meio que esse diálogo não serviu pra nada. Claro, a não sei que a Shoko ressuscite o Gojo, mas de qualquer forma essa parte pra mim pareceu muito apressada. Além disso, nós tivemos o retorno do Chozo e da Maki, que tinha muita gente espalhando desinformação de que eles tinham morrido, sendo que, pelo amor de Deus, você acha mesmo que os dois iam morrer fora de tela? Que dois personagens extremamente importantes iam morrer fora de cena? A Maki tá desde o volume 0 e o Chozo tem todo um arco dele com Itadori sobre irmandade, sobre amor de irmão, e o cara ia morrer sem nenhuma preparação pra isso? Pelo amor de Deus. E fugindo um pouco do capítulo, também tem muita gente que fala que personagens de Jujutsu morrem e são desperdiçados, mas eu não acredito nisso. Porque esses personagens foram bem aproveitados, mas foram bem aproveitados no começo, lá na primeira parte de Jujutsu, que é onde todo mundo considera a parte ruim, a parte fraca. Sendo que não, essa parte é muito boa e ela não é uma parte que tem que envolver grandes tramas, grandes acontecimentos, porque ela foi feita para ser algo mais episódica, mais slice of life, tipo, aparece a maldição da semana, o Itadori, a Nobara e o Megumi vão lá e exorcizam a maldição, e depois eles falam, o dia ainda tá livre, vamos no cinema, vamos no restaurante. Essa é a pegada do começo de Jujutsu que o pessoal simplesmente desmerece. E esse começo serve justamente para trabalhar os personagens, mas como o pessoal simplesmente pula essa parte, eles depois falam que tal personagem que morreu foi mal aproveitado, sendo que não, eles tiveram muito tempo de tela no começo de Jujutsu. Claro, tem o caso da Yuki, mas a Yuki é um caso bem mais complicado, que dá até pra fazer um vídeo só sobre ela. Eu sinto que a maioria das pessoas não entenderam a personagem dela, mas enfim, a cada dia que passa, o meme de não mexa com a comunidade de Jujutsu, nós não lemos o próprio mangá, se torna mais e mais verdade. E por fim, eu gostaria de comentar sobre essa arte aí, que abre o volume 26 do mangá de Jujutsu, que é uma imagem do Gojo surpreso. Tem muita gente teorizando que pode ser o Gojo recebendo o corte que corta o mundo, ou
o Gojo despertando, voltando dos mortos. E assim, eu não acho que é a primeira opção. Uma coisa muito característica da escrita da Akutami é que ela não mostra personagens importantes morrendo. Você vê que não é mostrado o Toji recebendo o vazio roxo, não é mostrado o jogo recebendo a flecha de fogo do Sukuna, a gente também não vê a morte do Geto. Então, por todos esses motivos, eu não acho que esse painel seja o Gojo recebendo o corte que corta o mundo. Tanto que não sei se vocês estão vendo, mas tem um efeito de brilho nos olhos dele, que é meio que para mostrar que tá voltando o brilho no olho dele. Tanto que tem até aquela expressão, né, que quando a pessoa morre, ela perde o brilho no olhar. E eu acho que é justamente isso que essa arte quer passar. Mas também não cria expectativa em cima disso. Pode ser que ele volte? Sim, se ele voltar, muito legal. Ainda tem muita coisa que dá pra trabalhar em cima do personagem do Gojo. Mas se ele não voltar, pô, também muito legal. No que ele foi trabalhado na obra, ele cumpriu perfeitamente o papel dele. Então, tanto nos dois casos, quer ele volte, quer ele não volte, a obra fez um ótimo trabalho em cima do personagem do Gojo. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Tchau!